eu digo para vocês que nada vai mudar, nós não vamos conseguir mudar nada, né? Nós não vamos conseguir aumentar, diminuir um côvado de tudo que está acontecendo. Mas eu quero iniciar hoje, mas só vou dar um spoiler aqui, mas já uma pregação. Nós vamos falar essa semana sobre o milênio. O milênio. Então, nós vamos falar hoje, terça, quarta e quinta. E talvez domingo que vem, mais alguns dias, só sobre o reino milenial. Deus colocou no meu coração a necessidade de falarmos sobre o milênio. Antes, eu quero pedir a sua ajuda, né? Para o projeto Arrependa-se. Para o projeto Arrependa-se. Então, o projeto Arrependa-se está numa grande obra e não pode parar. E nós precisamos da sua ajuda. Então, os nossos compromissos não param. São muitas pessoas que são ajudadas. Na realidade, são 30 pessoas diretamente, todo mês, ajudadas através desse canal, irmãos. Só na África nós temos 15. Aí nós temos 5 missionários no Amazonas e tem mais 10 que são abençoados mensalmente. Através desse canal, nós temos a Kombi, nós temos o alimento a 200 crianças todo sábado na África, na Angola. E vamos fazer mais até o fim do ano. Amanhã vai ter lá na Kwanza Sul sobre a doação de um terreno ao projeto Arrependa-se. E se nós ganharmos esse terreno, nós vamos iniciar a construção de uma escola que eu acredito que em 8 meses a 1 ano a escola vai estar de pé lá para a glória de Deus. E da onde vai vir o dinheiro, Deus vai colocar no seu coração. Irmãos, eu estou liberando uma palavra, pode ser absurdo para muita gente, mas Deus vai liberar R$1 milhão para o projeto Arrependa-se. É a primeira vez que vocês estão ouvindo isso, porque eu preciso liberar essa palavra. Deus vai liberar R$1 milhão para o projeto Arrependa-se. Pastor Carlos, de onde vai vir? Eu não sei, mas Deus vai mandar. Porque nós precisamos. A minha ideia é construir uma estrutura de cruzadas na África. Não é uma pequena, é uma grande estrutura de cruzadas na África, com carreta, com tenda. E Deus vai nos dar, e vai nos dar escola, vai nos dar orfanato. É os últimos instantes da igreja. Daí você vai dizer, minha fé está grande, mas minha fé, meu irmão, está direcionada pelo poder da palavra. Deus é dono do ouro e da prata. A gente tem orado por muitas causas na justiça, muitas mesmo, e eu sei que Deus vai liberar no tempo certo. Só essa escola vai sair R$200 mil. Vai dar mais de 200, porque é $40 mil uma escola para 270 alunos. Eu tenho a planta, eu tenho tudo já. Eu só preciso do terreno para começar. E Deus vai mandar. Deus vai mandar. Deus vai mandar. E o nome do Senhor será glorificado. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Meus irmãos, eu quero ler um texto de Isaías, capítulo 32, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Que diz, nós estamos orando pelas causas na justiça. Isaías 32, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra, irmãos. Olha o que diz a palavra. Eis que reinará um rei com justiça
e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Olha que coisa tremenda. A Bíblia ela fala que surgirá um reino e um rei, que reinará com justiça, que dominará os príncipes com juízo, e que Cristo será. Olha o que Cristo será no milênio. Ele é hoje, mas ele será no milênio num âmbito literal na terra. Ele será um refúgio contra a tempestade. E aquele homem, como um esconderijo contra um vento, um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos, como uma sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja também que o profeta Isaías disse, no capítulo 4, do versículo 2. Isaías, capítulo 4, versículo 2 a 6. Olha o que diz a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías capítulo 4, versículo 2 a 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparam de Israel. E será que aquele dia que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém, será chamado santo, todo aquele que tiver escrito entre os viventes de Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue no meio dela com espírito de justiça e com espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião, e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Irmãos, quando nós falamos de milênio, presta atenção, a gente está falando de um período após o juízo vindouro. Então a gente precisa entender em que ponto nós estamos, porque a Bíblia fala claramente da purificação de Israel e de Jerusalém para receber o Messias. Você sabia que existe um calendário profético ligado às 70 semanas? E esse calendário ele está totalmente ligado à purificação. Veja que o Senhor fala aqui, Isaías capítulo 4, versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito, espírito da justiça e com espírito de ardor.
O Senhor está falando da purificação da cidade e da terra de Israel. E o Senhor está falando da glória que vai envolver novamente. Assim como Deus colocou uma nuvem no deserto para guiar Israel durante o dia. Assim como Deus colocou uma coluna de fogo à noite para aquecer o povo de Israel no deserto, sobre Jerusalém no milênio haverá uma manifestação de glória. Pastor, está na Bíblia, verso 5. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião, e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um esplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E veja que o Senhor fala de um ambiente, um tabernáculo, verso de número 6. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. O Senhor fala de algo visível após a purificação de Jerusalém. Veja que aqui em Isaías 4, o Senhor está falando da purificação da terra, de Israel e de Jerusalém. Em Isaías 32, 1 e 2, a Bíblia fala sobre Cristo reinando sobre todos os príncipes da terra. E em Isaías 32, vou ler de novo, o verso de número 2, olha o que Cristo vai ser. Ele será um homem como um esconderijo contra o vento. Meu Deus, pensa você estar do lado de um reino desse. O Messias que governará sobre de Jerusalém o mundo. O Messias que governará sobre todas as nações. O profeta está dizendo aqui, ó. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento. Um refúgio contra a tempestade. Contra de ribeiros de água, como ribeiros de água em terra seca, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Haverá abundância de tudo sobre o reino milenial de Cristo. Agora veja, irmãos, eu preciso ler também para vocês Daniel capítulo 9, versículo 24. Porque veja que Daniel fala da purificação de Israel para a chegada do reino milenial. É por isso que o falso Messias, que nós estamos vendo o mundo se preparando, não tem nada a ver com o reino milenial. Né? Porque tem igrejas que pregam que haverá um reino, o reino de Deus vai se expandir, vai trazer Jesus à terra para governar. Não haverá essa expansão de reino de Deus, como muitas igrejas apostólicas pregam, para Cristo voltar a implantar o reino visível. Não existe isso, teologicamente. Existe a destruição das nações e existe a purificação da terra. Pelo juízo, irmãos. Pastor, mas está na Bíblia, Daniel 9, 24. Olha o que a Bíblia diz em Daniel 9, 24. E aqui existe o calendário que entra aqui o arrebatamento e o período entre o arrebatamento e o Armagedon. Veja que a Bíblia é perfeita na sua interpretação. Olha o que diz Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. São semanas de ano, né? 490 anos proféticos. Agora, veja, irmãos, o propósito desse calendário profético. O propósito desse calendário profético, que entra nos 7 anos da tribulação e da grande tribulação. Olha o que diz. Qual é o propósito? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel. Agora presta atenção na profecia. Com Isaías capítulo 4. Olha o que diz. Sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade, irmãos? A santa cidade é Jerusalém. Qual é o propósito? Olha só.
para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Agora, isso aqui é muito forte, o terceiro. Para expiar a iniquidade. Expiar é cobrir. Para trazer a justiça eterna. Agora, olha o que é forte nessa questão. Para selar a visão e a profecia, para o cumprimento total da profecia. É como um selo de confirmação de tudo que foi falado se cumprir. Meu Deus, é muito forte. E para ungir o Santo dos Santos. Dessas 70 semanas de ano, se cumpriu 69, com a morte de Jesus. Da morte de Jesus se abriu um hiato, né? A gente chama do buraco no espaço, e falta a semana do juízo, que ela dará início com o arrebatamento da igreja. Então, os 7 anos de tribulação e grande tribulação vai afetar todas as nações do mundo. Mas o propósito final é preparar Jerusalém e Israel para receber o Machia, para o reino milenial. Apocalipse, capítulo 20. Irmãos, é tremendo isso daqui. É tremendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo na eminência desses últimos 7 anos do cumprimento das 70 semanas. Mas para esse 7 anos começar a ser cronometrado, haverá o arrebatamento da igreja. Cristo vai vir buscar a sua igreja. Agora, quando a gente fala de milênio, eu só vou liberar mais 3 ou 4 versículos aqui para nós. Irmãos, eu só estou dando um spoiler do que isso aqui é só a base do que você vai ouvir terça, quarta, quinta e domingo que vem, e talvez mais alguns dias. Nós começamos hoje a falar sobre o milênio. Isso aqui é só para você não perder a live de terça-feira, que amanhã eu faço com o doméstico. Então, olha só, irmãos. Existe promessas de um reino literal. Jesus vai governar o mundo por 1000 anos da terra. E isso é bíblico. Então, eu quero falar alguns textos para você. Alguns textos. Primeiro é 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Olha o que diz. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, é quando Davi quis construir um templo para Jesus. Olha o que diz a palavra, 2 Samuel 7,16. O Senhor não permitiu Davi construir o primeiro templo, mas pelo desejo de Davi construir o templo, olha a promessa que Deus fez sobre Davi. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Olha só, o Senhor disse para Davi, o teu reino, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firmado para sempre. Sabe o que Deus disse? Não faltará descendente para sentar no teu trono. O teu trono e a tua casa estão firmados para sempre. Aí, irmãos, vamos para a profecia. Vamos para a profecia. Lucas, capítulo 1, quando Gabriel vem visitar Maria para falar de Jesus. Quem gosta de Bíblia, fica na live. Olha só o que diz Lucas, capítulo 1, versículo 30. Lucas, capítulo 1, 30, 31 a 33. Olha o que diz. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e chamarás pelo nome de Jesus. Agora, olha a promessa que Deus fez para Davi. O teu trono será estabelecido para sempre. Olha o que Gabriel disse para Maria. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Meu Deus, é muito forte. É Lucas capítulo 1. Irmãos, presta atenção. O que Gabriel disse para Maria? O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi, seu pai. O que Deus está falando, irmãos? Ele fez a promessa para Davi, segundo Samuel 7,16, que o trono dele seria firmado para sempre. Ele confirma a promessa através de Gabriel a Maria. Aquele que está sentado, gerado dentro de ti, será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia! Agora, a pergunta que a gente tem que fazer nessa introdução é: Jesus sentou no trono de Davi quando ele esteve na terra? Não. Esta profecia que Deus fez a Davi, fez a Jesus através de Gabriel, se cumprirá no reino milenial. Jesus vai governar todas as nações do mundo, sentado no trono de Davi em Jerusalém. Irmã Cleusa, eu não vou responder agora. Jesus sentará no trono de Davi dentro de Jerusalém, depois de Jerusalém ser purificada. Daniel 9:24. Isaías capítulo de número 4. A purificação de Jerusalém está ligada diretamente à chegada de Cristo para governar o mundo de dentro de Israel. Agora eu gosto de outra profecia. Vamos lá, Salmo capítulo 2, Salmos 2. Olha o que diz a palavra. Salmos de número 2. Olha o que diz o verso de número 8 a seguir. Isso daqui é uma profecia sobre Cristo e sobre o seu reinado sobre a terra. Salmos 2, verso 8 a seguir. Salmos 2, verso 8 a seguir. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, e deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que confiam. Irmãos, o verso de número 6 está ligado ao reino messiânico. Olha só. Tu, porém, ungi o meu rei sobre o monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei.
E a partir do nascimento do Filho, Deus diz: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. E a Bíblia fala que Jesus vai reger as nações do mundo com vara de ferro. Agora veja, irmãos, Apocalipse, para nós concluir essa breve introdução. Apocalipse 12:5, olha o que diz a palavra. Apocalipse 12:5. 12:5. Veja que aqui é Cristo que nasceu da mulher, que foi perseguida pelo dragão. Agora veja que a mulher gerou um filho. E olha a promessa do reino messiânico aqui, ó. E deu à luz a um filho, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Meu Deus do céu. Veja, irmãos, para você pegar o fio da meada desta base que eu estou dando. Deus fala de um reino de justiça, que o rei será um tabernáculo, uma proteção sobre a terra. Ele será sombra, será água para os sedentos, será refúgio para quem precisa. Isaías 4, a Bíblia diz que para a chegada desse reino haverá purificação de Jerusalém, ligada à profecia de Daniel 9:24, que haverá uma purificação de Israel e de Jerusalém para selar a visão e a profecia, para ungir os santos e preparar o caminho para o reino milenial. Quando Davi teve o desejo de construir o templo, Deus não permitiu, mas ele falou: teu trono será firmado para sempre na casa de Israel. Quando Gabriel veio à terra, Gabriel disse que Jesus sentaria no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado não terá fim, ele reinará para sempre na casa de Jacó. Meu Deus, é muito forte. O Salmo capítulo 2 fala no verso 6, pede-me, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me, te darei as nações, os gentios e as nações por herança, os confins da terra por tua possessão. E tu as esmigalharás, destruirá toda a soberba dos governos da terra e vai reger com vara de ferro. Apocalipse 12:5, a Bíblia diz que Cristo vai reger todas as nações do mundo com vara de ferro. Irmãos, tudo isso são profecias futuras. Aí você vai dizer para o pastor, onde nós estamos hoje? Nós estamos na iminência do cumprimento das 70 semanas que Deus revelou a Daniel. Falta 7 anos do calendário profético se cumprir, para se cumprir as 70 semanas. Irmãos, você vai aprender muito sobre o milênio. Só que eu quero que você entenda que para as 70 semanas começar a ser cronometrada na terra, a igreja será arrebatada. Glória a Deus. A profecia está se cumprindo. E por que Deus me despertou a falar do milênio? Deus me despertou a falar do milênio, meu irmão, por coisas que ainda irão acontecer, mas que já são visíveis diante dos nossos olhos. Nenhum tio e uma vírgula vai cair por terra da palavra de Deus. Então guarde o que você ouviu hoje e na terça-feira nós iremos voltar com esse assunto. Aleluia! Glória a Jesus! Uma coisa é certa, irmãos. Uma coisa é certa para mim orar por você. Daqui para frente, tudo que está relacionado ao reino e ao milênio, eu e você fazemos parte. Uma coisa é certa, eu vou repetir. Uma coisa é certa, daqui para frente, tudo que está ligado ao reino e ao milênio, eu e você iremos fazer parte. E você vai ouvir isso na terça-feira, na continuidade.
nós iremos fazer parte de tudo isso. Eu não sei quantos dias eu vou ficar falando do milênio aqui, algo que Deus me despertou, mas eu só dei um spoiler aqui, uma pequena introdução. É muita informação, é muito contexto profético dentro do texto e do texto, que vocês vão ficar maravilhados do que você vai fazer parte, do que você já faz parte, do que você vai fazer parte no milênio. Irmãos, nós iremos estar no milênio com o corpo glorificado. Pouco se fala sobre isso. Nós estaremos no milênio com poder de governo sobre as nações. Meu Deus do céu. E as pessoas estão presas, coisas tão pequenas dessa terra. As pessoas estão amarradas em coisas dessa terra, não têm noção que estarão ao lado de Jesus com o corpo glorificado quando ele reger as nações e dentro de Jerusalém com vara de ferro. Nós estaremos lá com o corpo glorificado. Aleluia! Irmão, quando você começa a ter a dimensão dessas coisas, né, nada te satisfaz aqui na terra. Nada te satisfaz aqui na terra. Quando você começa a entender o futuro, o que está nos aguardando, o que nós iremos participar, as coisas dessa terra se tornam mínimas, pequenas. É por isso que Salomão, irmão, Salomão teve 1000 mulheres. Salomão tinha toneladas e toneladas de ouro, de pedras, diamante, de jaspe, de tudo que você podia imaginar, Salomão tinha. Tudo que um homem desejasse nessa terra, Salomão tinha. E o último livro que Salomão escreveu foi Eclesiastes. E a mensagem, a máxima de Eclesiastes é: vaidade de vaidade, como diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é Salomão viu que na terra nada satisfaz o homem. Tudo é momentâneo, tudo é passageiro. O homem só é completo quando ele tem um alinhamento com a palavra. Oh, Espírito de Deus, o homem só tem paz na alma, o homem só tem tranquilidade, o homem só é pleno com a presença do Espírito. Irmão, tudo aqui é vaidade. Que nem eu acabei de anunciar aqui para vocês, né, que eu vou estar dia 25 lá no Maranhão com a Fernanda Brum. Para muito pregador seria, meu Deus, eu vou pregar do lado da Fernanda Brum. Vaidade. Muitas das vezes uma cantora, não desmerecendo, porque ela tem um ministério, é uma levita, uma adoradora, mas não desmerecendo, muitas vezes você vai num culto, uma irmãzinha que não tem nome, não tem Instagram, não tem Facebook, abre a boca e a glória de Deus se manifesta na terra. Tudo é nome, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Irmão, eu quero estar com Cristo. Aqui na terra, tudo é vaidade. Eu sei que eu vou reinar com Cristo. Eu já consigo me ver lá. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor venha desconectar o nosso coração dessas vaidades da terra. E que nós possamos nos encher da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa eu orar pela sua vida, deixa eu orar por você. Eu não sei se tem alguém para Jesus, irmão, já está tarde. Vocês estão com muita fé hoje. Se tiver alguém para aceitar a Jesus, se reconciliar com Jesus, quer participar do milênio, é só colocar eu quero aí, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua alma agora. E você não perca a live de terça-feira, que eu tenho certeza que a tua alma vai abrir, teu coração vai abrir, teu entendimento vai abrir. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Irmãos, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todos os meus irmãos.
Ó Deus, nos ensina, nos instrui. Aleluia. Nos dá entendimento, sabedoria. A tua palavra diz que o dom de sabedoria e ciência da palavra está liberado sobre nós. Que o teu Espírito vem nos conduzir pelas verdades escritas na palavra. E venha nos dar, Senhor, ó Espírito Santo, maturidade, entendimento, edificação e fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Derrama sobre nós, Senhor. Que o Senhor venha abençoar esse estudo sobre o milênio. E que os teus filhos e o teu povo venha ser edificado pelo poder da tua palavra. Nos dá uma semana debaixo da tua graça, com experiências profundas contigo, Senhor. Em o nome de Jesus, meu Deus. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Que Deus abençoe sua semana de uma forma poderosa. E até terça-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Arrependas e a todos os envolvidos pelo apoio que têm dado ao longo desse tempo. Dizemos muito obrigado. Eu agradecer a Deus pelo dia de hoje, que era dia das crianças. Vocês todos estão vendo aqui que todas as crianças estão aqui. Esse é o Centro Nazaré, que organizou o Dia das Crianças. Seja, Deus seja louvado no dia de hoje. Agradecer a todos os pastores da Visa, que Deus abençoa. E essa aqui é a atividade da criança. Deus abençoa. Obrigado.